Cerca-nos com os teus cuidados, com a tua unção, com o teu poder, com o fogo do teu Santo Espírito. Senhor, fala profundamente em cada coração. E que haja uma enorme edificação hoje neste lugar. Para teu louvor e glória em nome de Jesus. Amém. É o seguinte. Nós estamos disparando alguns gatilhos de Deus nesse tempo. Porque Deus tem falado muitas coisas a respeito deste ano. Ano de avivamento. Ano de Ele levantar os trabalhadores da 1ª hora. Ano de alinhamento com Deus. Sem santificação ninguém verá Deus. Então Deus está nos chamando para um alinhamento. Nós estamos percebendo que está havendo um alinhamento em todas as nações por causa de Jerusalém. Isso é nítido, claro. E concernente a isso, Deus está trazendo um alinhamento com relação à sua igreja, seu povo, seu corpo, povo que se chama pelo seu nome, aqueles que são lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, aquele que Ele chamou. Nós fomos chamados por um propósito. Então, nós precisamos começar a compreender mais profundamente as coisas de Deus. E eu quero falar de coisas extraordinariamente importantes para você. Eu quero falar sobre os 4 níveis de fé que existem. E a chamada e a palavra é te colocar, fazer com que você se coloque na dimensão do 4º nível de fé. Mas pastor, que história é essa? Existem 4 níveis de fé? Existem. E eu vou te provar pela própria palavra de Deus. É o seguinte, amados. Essa questão de fé, fala lá na palavra em Romanos 4,16. Portanto, é pela fé, quando Deus está falando sobre Abraão e os descendentes que somos nós, por estarmos em Cristo Jesus, e glória a Deus por isso. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Presta atenção, não há graça se não tiver fé. E o que é a graça? Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho. É um amor imerecido, nós não merecíamos. Ninguém aqui merecia, ninguém na face da terra merecia o amor de Deus, da maneira como Ele nos amou, enviando o próprio Filho para ir para a cruz do nosso lugar e levar os nossos pecados e nos lavar e remir pelo poder do seu sangue. E isto é graça, favor imerecido, Ele nos deu gratuitamente. Você está entendendo até aqui? Diga comigo, eu recebi perdão sem merecer. Eu fui salvo. O sangue de Cristo me alcançou para lavar todos os meus pecados sem eu merecer. Eu creio nisso. Portanto, eu estou debaixo de um favor imerecido. Então você chegou nisso pela fé. Tá? Agora, como eu te falei, tem 4 níveis de fé. Primeiro nível de fé que eu quero te dizer. A fé temporária. O quê? Pastor, existe fé temporária? Existe. Mas antes de nós entrarmos nisso, deixa eu te falar uma coisa que talvez alguns não saibam, outros sim, outros não. No Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, como queiram, existe só um termo fé. Em toda a Antiga Aliança, e é maior a quantidade de livros e de páginas da Antiga Aliança do que da Nova. Está lá em Abacuque 2,4, põe lá Abacuque 2,4, é só aqui que tem. Na Antiga Aliança. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Escutem. Só aqui nessa passagem tem fé. Tem o termo fé na Antiga Aliança. Fala da sua fé. Certo? Vocês estão vendo claramente? Agora Paulo fala a respeito deste mesmo texto, lá em Romanos 1,17, mas olha a forma como ele fala lá. É retirada uma palavra daqui. Põe lá, Romanos 1,17. Pá! Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito lá. Mas o justo viverá da fé. Agora eu te pergunto, onde está a sua? Alô? Onde está a sua? Lá estava, sua fé, agora não tem mais sua fé. Aleluia!
Vocês estão pensando demais. Vocês estão refletindo. Vai para casa e reflete bastante nisso. Amém, amados? Amém. Só que na Nova Aliança, no Novo Testamento, como queiram, existem 157 palavras fé. Olha. Porque ela veio do céu. Ela veio do Criador dos céus e da terra. Não é uma fé comum. É outro esquema. Agora vamos ver. Eu falei que o primeiro nível de fé é a fé temporária. Aconteceram alguns casos quando Jesus esteve aqui com relação à fé temporária. Primeiro, vamos lá em João capítulo 12, versículo 41 a 43. Não fica assustado, não, é assim mesmo. Pastor, eu nunca imaginei que tivesse 4 patamares de fé. Tem. Agora nós precisamos estar no quarto. Não no quarto da sua casa, no quarto nível de fé. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou a seu respeito. Então está ali, Jesus estava pregando, fez algumas curas, blá, blá, blá. No versículo 42, contudo, olha só, muitos dentre as autoridades creram nele. Uau, autoridades, fariseus, etc e tal, alguns talvez sacerdotes. Mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, pois tinham medo de ser expulsos da sinagoga. Meu Deus, algumas das autoridades creram no Messias. Mas é o seguinte, eu não quero perder minha boquinha lá na sinagoga. Os fariseus vão descer a ripa em mim. Eles vão achar ruim porque eu criei em Jesus, crendo que ele é o Messias. Opa, peraí, o negócio não vai ficar bom para o meu lado. Eu vou dar uma disfarçada. Mas aí diz no versículo 43, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Sabe que isso acontece até hoje. Quantas pessoas que têm uma fé passageira, por exemplo, são curados, recebem a bênção e depois desaparecem. Se apartam de Deus. Eles creram por um momento. Eles creram que realmente Jesus é o Salvador. Por um momento. Eles creram que realmente Jesus poderia lhe abrir a porta de um emprego, uma porta financeira. Que Jesus poderia lhe dar alguma coisa, aquilo que talvez ele estivesse necessitando naquele momento. Então ele foi, pediu, fez uma campanha de 14 anos, exagerando, ou de 30, 40 dias. Fiz a campanha, recebi. Recebi aquilo que era o desejo do meu coração, realmente. Mas depois vai, passinho por passinho, dá uma disfarçada, e vai gozar daquilo que ele recebeu, que ele pediu e Deus deu para ele. Cadê a fé depois? Vai embora. Fé passageira. Diga, fé passageira. Diga comigo, eu não quero estar nesse nível. Eu não quero ter fé temporária. Receber algo de Deus e depois ir embora. Aconteceu aqui com esses caretas. Você quer ver o que aconteceu isso com os discípulos? Ainda bem que Jesus acreditava neles. Abra aqui em Mateus capítulo 14, a partir do 29. Olha o que aconteceu no dia que Pedro andou sobre as águas. Bom, ele falou, mestre, é tu mesmo, manda ir ter contigo sobre as águas, tá bom. Versículo 29, e ele disse, vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, versículo 30, teve medo e, começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me! Prontamente, Jesus estendeu a mão e o tomou. E lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Tá bom, continua. Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus, discípulo. Acontece o seguinte, Jesus vai para a cruz, eles saem correndo, são dispersos.
Jesus ressuscita, vai até eles ainda não creem. As mulheres vão contar para os discípulos que estavam com medo, fechados lá, com medo dos fariseus, dos judeus. Olha, nós vimos ele falou conosco, ele ressuscitou. Você está com coisinha, vai lavar roupa. E deram uma nas mulheres. Não acreditaram. Jesus tinha falado que ia para Jerusalém, ia morrer, ia ressuscitar o terceiro dia. Ia se encontrar com eles lá na Galiléia. Falou, eu vou lá diante de vocês, hein? Me encontrem lá, vou ressuscitar, viu, seus cabeções. Incrédulos. Jesus falou, incrédulos, tardios para crer no que diziam os profetas, Moisés, a lei, tudo que dizia a respeito de mim. Foi lá, apareceu aos 12, os lá que estavam com ele, e disse que lançou no rosto dele a incredulidade deles. Opa, fé temporária. Creu por um momento. Creu quando viu a maravilha. Creu quando Jesus repreendeu o vento e a tempestade. Creu quando ele multiplicou pães e peixes. Creu quando ele levantou o paralítico, curou o cego, o surdo. Creu quando ele ressuscitou os mortos. Creram, uau! Mas na primeira luta que eles tiveram lá, quando Jesus morre, eles têm uma luta. Eles são perseguidos, Pedro é perseguido, nega Jesus. Na primeira tribulação, no primeiro embate com as trevas, eles descreram. Não acontece isso com muita gente? Às vezes está com a fé bombando, está orando, buscando, jejuando, blá, 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 e vê coisas acontecerem, vê milagres de Deus. Vê milagres de Deus, inclusive pelas suas próprias mãos. Eles oram. E eles veem as coisas acontecerem. Profetizam. Visitam. Oram. E grandes coisas acontecem. Eles ficam maravilhados. Deus é bom mesmo. Pá! Mas de repente vem a luta, porque nós não estamos isentos disso. O pastor Hélio pregou de manhã, falou a respeito diz lá em Naum, capítulo 1, versículo 3, que Deus tem um caminho no meio da tormenta. Ele está contigo no meio da tormenta. Mas ele não vai evitar que você passe pela tormenta. Ele vai passar junto contigo. Quando passarem pelas águas, elas não te submergirão. Lá, Isaías 43, versículos 2 e 3. Quando passares pelo fogo, ele não te arderá. Olha, eu vou deixar que você passe, mas eu vou estar junto contigo. Sadraque, Mesaque e Abednego, eu não vou me dobrar a estátua aí desse cara, do Nabucodonosor. Ele lançou o decreto, todos tinham que dobrar. Dá uma baixadinha lá. Ele é Deus. Aí todo mundo ia lá. Vieram Sadraque, Mesaque e Abednego. Dobra aí. Não vou dobrar essa estátua. Então é o seguinte, vou lançar vocês na fogueira. Tudo bem, lança. Mandou aquecer 7 vezes mais ainda. O negócio estava que de longe já estava tinindo. Aí eles disseram assim, olha o seguinte, não vamos nos dobrar. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, não. Mas nós não vamos dobrar esse negócio. E lançaram eles lá dentro da fogueira. O negócio estava incendiando mesmo. Aí de repente o Nabucodonosor, Deus fez questão de mostrar para ele que tinha um quarto homem. Ele falou, esse é como filho dos deuses. Era Cristo que estava lá. Não é tremendo? Isso é o poder da fé, hein? Amém? Mas, como eu falei para você, tem esse tipo de fé passageira. Quantos hoje, milhares, milhões de pessoas estão vivendo esse tipo de fé passageira? Esperando receber alguma coisa para depois ir embora. Ou, recebe e vem uma tribulação, a fé vai embora. Deus está chamando os últimos, né? Nesse tempo, eu não falei? Deus está falando mesmo. Os trabalhadores da 10ª hora. Eu quero declarar em nome de Jesus que você faça parte dos trabalhadores da 10ª hora. Que são os últimos trabalhadores, porque esse evangelho não é de brincadeira. Ou você vive este evangelho mesmo na sua vida, na prática, na busca, na adoração, no louvor, na entrega. Ou não, porque com Deus não tem meio termo, não adianta, gente. Eu tive muitas experiências já a respeito disso. Não adianta viver em cima do muro não é caminhar com Cristo. Em cima do muro é em cima do muro.
Agora é o seguinte, o segundo nível de fé. Isso é um gatilho que está sendo disparado aqui, hein? Amém? Para se cumprir tudo que Deus tem dito a respeito de você, a respeito do ministério e de muitas coisas que Ele vai fazer em nome de Jesus. Entenda, eu quero falar claro ao seu coração, amado, para você ser um crente porreta. Ih, porreta é bom? Vamos embora. É o seguinte, segundo nível, fé humana. Pastor, existe isso? Existe fé humana, amado. Deixa eu te falar uma coisa, quantos casos que você ouviu, por exemplo, de mãe que salvaram seus filhos, por exemplo, o carro ia pegar, ela de alguma forma teve uma força, um ímpeto de ir lá e o carro passar 1 milímetro da criança. Fé humana. Ou o leão, uma fera ia comer o seu filho, ela foi lá e lutou com a fera e arrancou o menino, a criança, das garras da fera. Tem muitos casos desses. Mas vamos ver aqui na Bíblia, a fé humana, por exemplo, Marcos capítulo 5, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Tem muitos casos aqui. Mas pastor, duvido que era isso. Você vai ver. Amados, eu quero que você esteja nessa dimensão que eu vou te falar aqui em nome de Jesus. Muito bem, a gente sabe que teve lá o homem da sinagoga, o Jairo, Jesus saiu para ir ressuscitar Talita e de repente veio uma mulher. Versículo 27 do Marcos capítulo 5. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Ele tinha ouvido que o tal de Jesus ia passar lá. Pô, diz que ele faz cura, milagre. Se eu for lá tocar na veste dele, eu vou ser curada. Ela propôs isso por ela mesma. Mas ela não disse que Jesus era o Messias, não falou nada disso. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia. E sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo de si mesmo sair a poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porém, ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Ele não sabia mesmo quem era. Tá? Porque senão, Jesus não é mentiroso. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. A tua humana. Ele não falou: a minha fé te salvou, a fé celestial te salvou, ou o dom da fé te salvou. Não, a tua fé. Uau, digo uau. Porque se não fosse a fé humana, não fosse a fé dela, como está lá em Abacuque 2,4 que nós lemos, a sua, viverá da sua, porque Cristo não tinha vindo. Ah, mas pastor, Cristo estava lá. Mas espera um pouquinho, gente. Jesus não tinha ido para a cruz. Jesus não tinha ressuscitado. Jesus não tinha sido assunto aos céus e enviado o Espírito Santo. Não tinha acontecido nada disso ainda. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Não reconheceram que ele era o Messias. Porque se tivessem reconhecido, o que ia acontecer? Jesus, pelo poder do alto, do Pai, ia dar a fé dele para eles. Está entendendo? Mas aqui foi a fé da mulher. Vamos ver outro caso aqui. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 17. Lá dos leprosos. Amado, você está bem aí? Você está bonitinho? Eu quero que você saia nesse patamar daqui. Amado, que você vai ver o que é vitória na sua vida. Você vai ver o que é andar com Cristo. Você vai ver o que é porta se abrir ou porta se fechar. Você vai ver o que é você calar a boca dos demônios, dos gigantes, dos principados, de potestades. Eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nenhum dano lhe será feito. Deus te chamou para andar no nível, na quarta dimensão de fé, que é a mesma dele.
Amados, chega de nós brincarmos de igrejinha, de povo de Deus, mas não acontecer nada. Deus não se agrada disso. Versículo 11. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e Galiléia, entrando em certa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. 17. Jesus perguntou: onde foram os 10? Os que foram limpos? Onde estão os 9? Ah, não foram os 10 que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós precisamos ler a Bíblia direito. E precisamos pedir a companhia do Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero a revelação dos mistérios. Eu quero estar na tua dimensão, não na minha mesma. Não na dimensão aí do mundo, que uma hora crê, outra hora não. Não aqueles que andam cocheando entre dois caminhos, uma hora está bom, outra hora está ruim, uma hora está ruim, outra hora está bom, uma hora eu estou em alta, outra hora eu estou em baixa. Não! Deus já não aguenta mais ver isso, irmãos. Quanta coisa que está acontecendo, a apostasia está dentro da igreja, não está lá fora. Quando Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 3, a respeito desses últimos dias difíceis que seriam, ele está falando para a igreja. Do que aconteceria dentro da igreja. Amados, ou nós somos valentes mesmo para valer, ou não. Senão nem adianta. Mas, amados, você veio aqui hoje, você queria ouvir uma palavra. E você está ouvindo a palavra que Deus quer que você ouça. Entenda isso em nome de Jesus. Deus quer mudar o teu status de fé, o teu status de posição, para andar com Ele mesmo, debaixo de um poder inigualável que você nunca viu. E que Ele quer que você tenha isso. Amado, você pode conduzir multidões para Jesus. Eu estou falando do Rei Narbon que outro dia, eu dei até o testemunho, uma mensagem aí. Ele foi chamado, ele recebeu a palavra de um profeta lá na Alemanha, ele é alemão. E estava numa igreja lá, não sei se era dele, uma outra igreja que ele tinha ido visitar na Alemanha. E se levanta um profeta, o chama lá na frente e diz: olha, acho que ele tinha 14, 15 anos. Deus vai te levantar para pregar para multidões, para milhares de pessoas. E Deus está te dando a África. Dando a África para um alemão? Não, deu a África para ele. Deus resolveu fazer, e daí? Ele é Deus. Só que aquele homem creu e começou a buscar e andar sobre aquela palavra que ele tinha recebido. Pois bem, Deus começou a levantá-lo, ele foi para a África do Sul, lá, quando Deus direcionou, e teve uma primeira cruzada, ele pregou para 30 mil pessoas. Teve uma segunda, ele pregou para 75 mil pessoas. Ele foi andando, teve outra, ele pregou para 150 mil pessoas. Teve outra, ele pegou para 250 mil pessoas. Teve outra, ele pregou para 700 mil pessoas. Teve outra, ele pregou para 1.200.000 pessoas. 996 mil se converteram naquele dia. De 1.200.000 pessoas. Uau! Aí ele foi. Numa só vez, ele pregou para 1.600.000 pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas se converteram, fizeram sua entrega a Cristo. Um homem. Pedro pregou, salvaram-se 3.000. Esse homem pregou, salvaram-se numa pregação 1 milhão. Não fez mais? Nós estamos vivendo em tempos espetaculares. Agora, quer mais? Ele pregou a última cruzada. Tinha 3.200.000 pessoas. Pode procurar aí no Google. Não cabia gente, era num mar, foi num lugar aberto, lógico. A tenda que ele tem cabe 200.000 pessoas. Olha que tremendo. Deus dá tudo que ele precisa. Tudo e muito mais. Sabe por quê? Ele está buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que nível de fé, que patamar de fé é esse? É essa dimensão que eu quero que você esteja e eu também esteja. Em nome de Jesus, amados. Deus quer fazer isso e muito mais.
Então, olha só, Deus, além de cumprir a palavra, fez muito mais do que o próprio profeta tinha falado. Quando ele falou, o profeta disse, vai pregar para milhares de pessoas, ele imaginou, 30 milzinho, deve ser o máximo. Não, 3 milhões. E Eita, nós. Que tremendo. Aí ele foi para a Suíça, pregar numa reunião de pastores, numa conferência de pastores. E ele contou algumas experiências a respeito da África. Realmente, Deus deu a África para ele. E aqueles pastores disseram assim, mas o Bonk, lá é a África, rapaz. Aqui é Suíça, você não está entendendo. Aí ele disse assim, olha, a palavra de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Suíça pertence a esse mundo que Deus amou de tal maneira. Obrigado. É um aplauso a Jesus. Eita Deus. Muito bem. Quer mais uma? Da fé humana? Então vamos ver mais uma. Para você entender que está aqui, ó. Mateus capítulo 15. A mulher lá de Tiro e Sidom. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e Sidom, veio a mulher, que a filha estava endemoniada, nós vamos encurtar a conversa. Jesus não respondeu, queria seguir embora, eu não fui enviado, senão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel, deu uma nela, né, assim, e de fato ele está falando a verdade, o primeiro tem que ir as ovelhas perdidas de Israel, depois vocês, quem sabe, se der tempo. A mulher chegou e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha que essa mulher fez. Tá bom, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem, versículo 27, da mesa dos seus donos. Quem eram os donos? Os judeus. Porque ela ouvia nos jantares, almoços, nas conversas, nas rodas dos judeus, sobre o Messias que haveria de vir. Ela estava dizendo, olha, você é o Messias, você é o pão que haveria de vir. Eu comi dessas migalhas, viu? Disse ela, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. Não. Então respondeu Jesus no 28, mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu. Era a fé dela. Aquele cego de Jericó, quando Jesus estava indo em Jerusalém, passando por Jericó, veio o cego, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritou, clamou, e Jesus mandou parar o cortejo, e mandou chamar o cego lá, ele veio correndo, o que queres que te faça? Eu quero ver. Tá bom, seja feito conforme a tua fé. Ele viu, olha, a tua fé te salvou. Acho que vocês não estão entendendo. Não estão entendendo? Você está entendendo? É a fé humana, amados. Agora, o terceiro nível de fé, vamos lá, vamos adiantar a carruagem. É a fé do dom. Do dom. Um dos dons do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12, é fé. Mas então é essa, ainda não. Pastor, que fé é essa? Está louco? Tá bom, eu estou louco sim. Mas você vai ficar louco por Jesus. Amém? Está aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 12, que nós abrimos lá hoje, para falar a respeito do corpo, está aqui. Versículo 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. São os dons. Aqui no versículo 5. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E aí ele vai falando. Versículo 8. A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Dons. O outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. O outro, pelo mesmo Espírito, fé. O terceiro nível é o dom do Espírito Santo. Você creu em Cristo pelo dom do Espírito Santo? Mas ainda não é o quarto nível. Abra aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8, que fala isso, do dom. Do dom. Amados, isso é tremendo. Eu preguei isso outro dia numa igreja, eles saíram andando no ar. Tem até no jornal aí, procura. Não, moda de falar. É o seguinte.
Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, de nós, é dom de dom. Esse é o terceiro nível, que é o dom do Espírito Santo, que te dá o dom para você agir pelo dom, crer pelo dom e operar até milagres e curas pelo dom. Amém? Amém? Mas pastor, então esse deveria ser o quarto nível. Não, tem um outro. Esse é o máximo. Essa é a dimensão que Deus chamou para você estar nela, amados. Se você é filho. Você é filho legítimo. Abra em João capítulo 12, a partir do 24. Está atendendo? Amor. Aleluia. Você é uma mulher de fé. Você vai ressuscitar mortos. Vai ressuscitar crianças. Vai ressuscitar os desvalidos, combalidos, em nome de Jesus Cristo, eu declaro. Porque eu te conheço, lógico, também se não conhecesse. Eu te conheço e eu sei que você ama Deus. Olha, não estou fazendo propaganda. E também não é enganosa. É o seguinte. Ela está o dia inteiro lá, com o negócio, ouvindo louvor, louvando. Eu acordo, às vezes ela está cantando. Ela vem comigo de madrugada. Tem vezes que eu fico com dó. Que ela está muito cansada, chegou muito tarde. Falei, tá bom, fica aí, eu vou orar por todos vocês. Vem orar. Mas eu posso ir dormir 3 da manhã, às 4h30 eu estou de pé. Porque eu tenho um compromisso, um comprometimento com aquele que me salvou e pagou um caríssimo preço pela minha vida. Eu não posso dar moleza. Eu quero ser um problema para o diabo, mas junto com vocês. Porque a comunhão é uma arma letal contra o diabo. Você quer ver Deus operar as maravilhas e curas? Você está em verdadeira comunhão com o corpo de Cristo, amados. Essa é a arma que o diabo tem medo. Ele pera de medo disso. Nós precisamos entender Jesus. Mas vamos lá, João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, mas fica só, mas se morrer, produz muito fruto. O que ele está dizendo? Estamos entrando nessa fé. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Espera um pouco. Jesus tinha acabado de receber uma proposta do mundo. Os dispersos gregos juntaram-se numa comitiva e foram lá falar com Jesus. Falaram para Filipe, Filipe foi dizer a André, André foi dizer para Jesus, olha, eles estão aí com uma proposta. Jesus estava com o pé já dentro de Jerusalém para ir para a cruz e dar a vida dele. E ele, Jesus aqui, está se considerando como um grão de trigo que tinha vindo do céu. Espera aí. A proposta era uma proposta aparentemente irrecusável. Olha, Jesus, nós vamos te levar lá, junto conosco, para os dispersos gregos. Você vai ter a liberdade total. Não é isso, os fariseus querem te matar. Era isso mesmo. Se você for buscar na teologia, buscar a fundo, era isso. Porque lá antes, aqui no versículo 20, você vai ver que tinha uma comissão. Havia alguns gregos que tinham subido a adorar no dia da festa. Rogaram para falar com Jesus. Era isso que eles iam oferecer. Tem uma história aí, se você for ler lá João capítulo 7, você vai ver os próprios fariseus falando, será que ele vai pregar para os dispersos gregos? Então era uma proposta mundana para Jesus, para enredá-lo. Era uma coisa tentadora, olha, você vai lá, ninguém vai te incomodar, ninguém vai querer te matar, ninguém vai querer te prender. Você vai ter tudo que você precisar, nós vamos te dar tudo que você precisar, porque eram gregos bem abastados. Essa filosofia, Jesus era o máximo, eles já tinham acompanhado Jesus há muito tempo, já tinham visto os milagres, a multiplicação, etc, 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 e eram apaixonados pela doutrina, pela palavra que ele pregava. Jesus, vamos lá conosco, nós vamos te dar até avião. 28 salários por ano, vamos te dar um avião a jato, férias no Havaí, no Tahiti, lá na Polinésia Francesa, 4 meses por ano de férias. Mais ou menos isso. E olha, vai ser uma bênção, Jesus. E veio como uma bomba em cima de Jesus. E ele fala assim, é chegada a hora. O que eu vou dizer? Era uma resposta. Quando ele começou a falar, ele estava dando uma resposta para eles, para o diabo, para o pai, no reino espiritual.
Ele estava dizendo, eu vim aqui para morrer na cruz. Eu vim aqui para odiar a minha vida neste mundo. E pegar a minha vida e dar para o Pai. Para que Ele use a minha vida segundo os seus propósitos, segundo a missão que me foi dada para cumprir nesta terra. Eu vou morrer como grão de trigo e vou gerar muito fruto. E ele diz, quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, guarda-la-á para a vida eterna. Eu não estou falando de você morrer numa cruz literal, de você se esfaquear. Não estou falando isso, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando o seguinte, a sua vida neste mundo é para perdição. Se você pegar a sua vida, que estava dentro deste mundo, que estava em prol deste mundo, em prol dos prazeres desta vida, em prol dos desejos e das concupiscências do coração do homem, porque é assim que era o nosso coração, falou, não quero, eu vou morrer para tudo isso, vou pegar esta vida, vou morrer para ela neste mundo, e vou dar esta vida para Deus, para os propósitos da vida eterna. Oh meu Deus, isso é a quarta dimensão de fé. Isso é ser feito feitura dele. É ser transformado num Jesus aqui na terra. Ser de fato o representante dele. Meu Deus. Está vendo que tem um quarto nível? É isso, amados. Ele fala mais ou menos a mesma coisa lá em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 24. Olha, quem quiser me seguir, quem quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo. Mas isso aqui não é história de quadrinho, de revista em quadrinho, de Superman, de Super-Homem, de Spider, Homem-Aranha. Não! Isso é real. Renuncie-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz a cada dia e me siga. Ou seja, vai ter tribulação, vai ter levante, vai ter perseguição. Mas é cruz. Eu também estou tendo. O mundo me odeia. Vai odiá-los também. E aí ele fala. Quem ama a sua vida neste mundo, perderá lá. Nessa parte que eu estou falando. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, guarda-la ou dará para Deus, para que Ele manifeste através da sua vida os propósitos da vida eterna. Paulo fala lá em Gálatas 3:29. 3:29, acho que é. Olha, põe lá. Olha o que ele diz. Não. É antes. Põe lá no versículo 23. Está lá. Mas antes que a fé viesse, o que ele está dizendo? Estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que havia de se revelar. Sabe o que ele está falando? Ele está falando de Cristo. Vem aqui. Vem aqui. Por favor. Essa aqui é a fé. A fé chama-se Cristo. Cristo é a própria fé. Essa fé da quarta dimensão. Tá? E ele não tinha Cristo. Antes que a fé viesse, ele estava perdidão. Tinha uma fé humana, tinha uma fé mais ou menos passageira. Blá, blá, blá. Aí Cristo veio. E ele quis estar em Cristo. E Cristo nele. E aí... Fica de frente um para o outro aí já. Não é isso. Fica de frente. Aí Cristo nele. Ele em Cristo. Essa é a fé da quarta dimensão. Amém? Aí Paulo diz assim em Gálatas mesmo 2:20. Eita nós. Isso é tremendo, amados. Ele diz aqui. Olha a quarta dimensão de fé. Estou crucificado com Cristo. Já não vivo, eu não vivo.
Eu não vivo aí no mundo, não é mais o meu eu que vive. Mas Cristo vive em mim, não deu exemplo aqui? A vida que agora vivo na carne, porque lógico, você está na carne, você está num corpo corruptível, esse corpo é corruptível. Quem não tem corrupção, levanta a mão. Quem não é corrupto, levanta a mão. Todos somos, porque nós nos corrompemos a cada dia, não é corrupção no coração, de ser um maldoso, eu não estou falando isso. Mas eu estou falando que o nosso corpo é um ser corrompido, por causa do pecado lá do Éden. Por isso que a palavra diz lá em 2 Coríntios 4, a partir do 3, se não me engano. Quando vamos ver isso, diz assim, que o nosso homem exterior se corrompe a cada dia, envelhece a cada dia. É um corpo de morte. Mas o homem interior se renova a cada dia. Ele cresce a cada dia. Cresce para ser templo santo do Senhor. Oh, meu Deus! Entrega a tua vida a Jesus. Nesse patamar. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do... Ele não disse na fé no... Ele disse, eu creio nele. É na fé no... Não, ele não disse, mas na fé do... Olha, é o mesmo padrão de Cristo, na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não é isso que está dito lá? Agora que vivo na carne, na fé do Filho de Deus. Amados, se cada um de nós entendêssemos isso, mesmo, e começássemos a viver nisso, acontece o seguinte, eu vou ser claro, curto e grosso. Nós perdemos muito tempo. Com tanta palhaçada que não tem nada a ver. Nós perdemos muito tempo. Perdemos muito tempo agradando a nossa carne. Perdemos muito tempo vivendo pela carne, não pela fé do. Se eu estou falando que existem os 4 níveis, eu provei para você. Eu não quero uma fé só humana. Fé só humana vem e vai embora. Eu não quero a fé temporária, para crer de vez em quando, para receber algo de Deus e depois virar as costas. Eu também não quero só a fé do dom. A fé do dom está em mim. Amém? Glória a Deus. Eu quero estar com ela e são de caráter irrevogável. Deus não vai tirar de você. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Diz lá, Romanos 11, 29. Tudo bem, eu quero ter o dom, mas eu não quero ter só o dom. Eu quero estar nele. Eu quero estar nesta dimensão. Não importa, lógico que no mundo passamos aflições, o pastor Elson pregou sobre isso. Todos nós passamos aflições. Eu não sou diferente de você. Eu sou de carne e osso, eu passo por aflição. Nós passamos por situações adversas, muitas vezes, que nós não gostamos, não gostaríamos de passar, não desejaríamos passar por essas coisas, mas, sob o ponto de vista divino, elas são necessárias. Porque a própria palavra diz que isso nos aperfeiçoa em Cristo Jesus. Paulo foi reclamar, foi orar, orou 3 vezes a Deus para tirar o espinho da carne dele, que ele já não aguentava mais. E Deus veio para ele e falou assim, Paulo, minha graça te basta. O que você tem é incomparável, Paulo. E sabe de uma coisa mais, Paulo? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Opa! Ele entendeu, hein? Caiu a ficha de montão na vida dele. Ele falou, olha, eu tenho prazer então nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco é porque sou forte. Eu vou me gloriar nelas. Aleluia! E aí ele diz que logo depois, ele diz lá, está lá em 2 Coríntios capítulo 12. Ah, sim, por isso eu vou até vocês manifestando sinais do meu apostolado. Sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Porque ele estava nessa 4ª dimensão, amado. Para ele não importava se ele ia ser apedrejado, ia tomar surra, ia tomar açoite, ia ser preso, algemado, ia ser... Para ele não importava mais nada disso. O que importava para ele era Cristo. Amados, nós estamos num país livre demais. E nós podemos levantar as mãos até no meio da rua. Quando eu saio no meio da rua, eu falo, eu estou no caixa, eu estou onde for, eu já meto uma palavra. Por quê? Eu tenho liberdade para fazer isso. Ninguém vai vir me prender. E nós perdemos tempo. Pergunta para o Will.
Hoje lá no caixa, quando passou na padaria, o que eu falei para a menina? Que eu nem lembro, vai, você lembra. Você tem que lembrar. Você é o meu lembrador. Fala o que eu falei. Aí eu falei, ô Will, vou te enviar, hein? Este ano eu vou te enviar. Olha, também você vai ser enviado. A menina olhou assim. Deus vai te enviar sim, para você pregar o evangelho, para aqueles que estão precisando ouvir. Uau! Amados, toda hora é hora. Eu não estou falando que eu sou mais do que você, não sou mais do que você. Mas eu estou te dando um exemplo. Que nós perdemos tempo. Se Deus falou, abra a tua boca e encherei, por que nós não abrimos para Deus encher? Nós abrimos a nossa boca para falar um monte de besteira. Para falar um monte de coisa que não tem nada a ver com pão, com Cristo, com poder, com a verdade. Nós falamos muitas coisas triviais, que são dos nossos interesses, reclamamos, choramingamos, nos lamentamos por qualquer coisinha. Enquanto Deus está se inspirando, oh meu filho, eu vou te dar muito poder, unção, eu vou abrir portas, você nem imagina, para com isso, eu sou Deus e estou na tua vida, eu não vou te abandonar, passarão céus e terra, minhas palavras não vão te passar, estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos, aproveita que eu estou aí ainda, aleluia, meu Deus. Ok, fica de pé no seu lugar. Esse negócio de primícia, não retenha, não põe, deixa o dinheiro no seu bolso. Não, o diabo te rouba. Dê para Deus. Pastor, você está violento hoje. Não estou. É o seguinte. Você lembra que foi dito sobre primícia? Você está no primeiro mês de ano. Aproveita isso que você vai ver o ano que Deus vai te proporcionar. Eu falei, eu dou mesmo, Senhor. O Senhor comprou minha vida por alto preço. O que eu estou aqui titubeando para lhe dar primícia? Acione esse gatilho de Deus hoje na sua vida. Em nome de Jesus. Esse vai ser teu ano, você pregar para muitos. Você quer, começa a estudar a palavra. Vai estudar inglês. Vai estudar espanhol. Bom, que não seja inglês, estuda espanhol. Estou falando sério. Deus quer te enviar para a América Latina. Amados, nós temos que nos preparar. Eu estou estudando inglês feito um desesperado. Pastores que até acham ruim comigo às vezes. Estou lá, ligam lá na Fox News. Eu quero ouvir, entender. Eu vou lá, nos livros, estou lendo um livro em inglês. Quero ler tudo. Eu falei para ele, nossa, eu já estou entendendo tudo. Mas eu quero falar fluente. Sabe por quê? Por que eu quero? Para pregar o Evangelho, Santo Deus. Não é para mim mesmo, só para dizer que eu falo inglês. Não, para pregar. Para não passar vexame em nenhum lugar. Para eu ir pregar para reis, monarcas, pobre, rico, não importa. Eu preciso pregar. Enquanto eu viver aqui, eu vivo por isso. E nós temos a oportunidade de aprender línguas. Hoje está tão fácil. Tem a ceia. Vamos. Quem tiver em jejum, nós estamos num jejum de 12 dias. Dia 12 termina, né? Amém? Então depois do... Não vai comer uva depois da ceia. Leva para casa e come em casa. No dia seguinte. Depois do meio-dia. Amém, amados? Queria chamar os pastores que estão aqui. Os diáconos, presbíteros que vão participar. Aleluia. Ô Vicente, está aqui o negócio. Não foi eu que disse, foi Jesus. Se entenda com ele. Batei e abrir-se-lhe-á, buscai e acharei, pedi e dar-se-vos-á. Eu estou dizendo que vai ser por esses dias. Mas se eu não pagar os votos a Deus, eu vou pedir a Deus mandar um anjo lá e puxar teu pé até ele ficar um maior que o outro. É o tempo da vossa cura, da vossa libertação. Mas entenda, esteja em Cristo a cada dia da sua vida. Seja um empreendedor, investidor, um mantenedor do reino. Que não haverá portas que Deus não possa abrir diante de ti. Ele tem as chaves e Ele vai adiante de nós.
Aleluia. Homem, eu não te conheço, acho que é a primeira vez que você está vindo. Está com uma blusa crente? É o seguinte: teve 3 pessoas que te roubaram, assim, indiretamente. Elas te machucaram, te decepcionaram, prometendo muitas coisas, falando um monte de coisa, e você se decepcionou. Agora é o seguinte: eu declaro na sua vida que vai ser o tempo da restituição. Deus vai devolver, Deus vai restituir, Deus vai honrar. Porque você viu lendo lá em 1 Coríntios 12, aquele que tem menos honra é que vai receber mais honra. Receba essa palavra, em nome de Jesus. Receba, Lamassuri canta. Cici, trabalha para Deus. Não importa se teu marido é isso, aquilo, aquilo outro. Faz o que o Senhor quer que você faça. Porque veja bem, aquela mulher Joana, que era a mulher do procurador de Herodes, o marido dela não era convertido. Ela não queria nem saber, ela andava com Jesus e pronto. O inferno que se lixasse. E investia no ministério de Jesus com seus bens. Olha que tremendo. Vai saber se o marido achou ruim. Ela não queria saber, não. Seguinte, eu estou em Cristo, eu vou estar com Ele, eu quero segui-lo. Aleluia! Deus vai te galardoar. É o ano de uma grande conquista na sua vida. Amém? Receba essa palavra, porque Deus vai te honrar. Aleluia. Deus vai honrar muitos aqui, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala para nós nos examinarmos. Examine-se o homem em si mesmo, para não participar da ceia indignamente, amados. Nós estamos no século 21, terceiro milênio. E eu creio que muitas pessoas participam da ceia de qualquer jeito, com contenda no coração, faccioso, com um monte de gancho de pendurado lá no reino espiritual, e não se acerta. Agora, veja bem uma coisa: quando fala para nos examinarmos a nós mesmos, quantos de nós examinamos as outras pessoas? Ou fulano, ciclano, beltrano, blá, 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 blá. Examina o outro. Sangue de Jesus tem poder. E está aí morrendo com um monte de coisa. Por que participa da ceia indignamente? E Paulo fala para fazer isso, para não participar de qualquer jeito indignamente, porque aí fica sendo culpado do corpo e do sangue de Cristo. E entra debaixo de maldição. Eu não quero que você entre debaixo de maldição. Mas quem participa limpo, é poderoso, hein? É poderoso. É alegria, é unção, é poder, é cura, é revelação de Deus. Sonhos proféticos. Amém, amados? Então tá aí. Porque se muitos se examinarem verdadeiramente, vai achar um monte de coisa medonha lá. Então nós precisamos ser limpos disso. Amém. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa sondar os nossos corações, porque o Senhor conhece, Pai, o nosso deitar, o nosso levantar. Pai, o Senhor conhece as palavras antes mesmo de chegar à porta dos nossos lábios, Pai. Temos um coração, Pai, muitas vezes corrupto, Pai, porque muitas vezes entristecemos o Senhor com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com os nossos julgamentos dos nossos irmãos. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, porque nós queremos nos apresentar diante de Ti com um coração puro, Senhor. Queremos parecer com o Teu Filho, Pai. Deus, em nome de Jesus, queremos apresentar este pão que no reino espiritual torna a carne do Teu Filho rasgado naquele Calvário por amor às nossas vidas. Que ao ingerirmos, Pai, o corpo do Teu Filho, o Senhor venha abrir o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, Pai. Haja cura em nosso espírito, haja cura na nossa mente, Pai. Que o nosso caminhar seja, Pai, o caminhar do Teu Filho. Nós Te agradecemos, Pai, porque no reino espiritual o Senhor transforma este pão na carne do Teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém. Ô Pai, esse é o Teu sangue, Jesus.
retorne teu sangue no reino espiritual. Sangue incontaminado, sangue inocente, sangue onde tem a vida e a vida eterna, sangue da nova aliança, e é uma aliança eterna de amor, que o Senhor mesmo diz na tua palavra: eu jamais vou alterar o que saiu dos meus lábios, eu não quebrarei a aliança que fiz contigo. Pai, um sangue poderoso que é a revelação da vida, e somos o teu corpo onde corre este sangue precioso e poderoso, Pai. Pai, nós não queremos jamais ultrajar este sangue, mas queremos ser pessoas de entendimento, que te amam de paixão. Nós consagramos agora este elemento, e que de fato hoje seja um dia maravilhoso para cada um de nós, porque é uma celebração, é a celebração da vida e não da morte, em nome de Jesus. Pode se sentar e vem servir do final, amém? Enquanto estão voltando, o próximo vem se servir, amém? Meu
o seu nome e o seu poder. Meu Deus, meu Deus, Deus é tremendo, Ele é forte. Deus é maior do que outros deuses. Grande é o seu nome e o seu poder. Meu Deus, meu Deus. Amém, amados? Vamos participar. Celebramos a vida porque Ele ressuscitou.